E aí, meu povo, tudo bem? Fiquei uns dias sem gravar, toda uma correria bem grande. E hoje eu fui num lugar que me chamou bastante atenção. É óbvio que para muitos aqui não é incomum, para alguns sim. Mas eu quero trazer um pouco dessa experiência, não só de hoje, mas de outras duas experiências. Foram várias na minha vida, mas essas três foi talvez as mais marcantes num sentido social, né? Às vezes a gente vive dentro de uma bolha e esquece que existe um mundo fora daí, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, né? Aqui no canal Aleatório de Tudo, a gente fala de tudo um pouco, em especial nós trazemos assuntos no âmbito social, né? Falamos de esporte, trazemos mensagem da parte de Deus, falo bastante de nutrição, tanto que o nome do canal antigamente era Cuidados com o Corpo, Alma e Espírito. Espero que você curta isso daqui, tá? Para, reflete, vai até o final, não pula esse vídeo não, tá? Ele vai fazer você mudar uma série de conceitos, tá bom? Fica comigo, vamos lá. Os lugares mais inusitados que eu fui e que me fizeram mudar de pensamento. Bob Marley, ele tinha um ditado que ele falava assim: vocês riem de mim porque eu sou diferente, eu rio de vocês porque vocês são iguais, né? Raul Seixas, ele tinha uma das suas músicas mais famosas, que ele falava assim: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. O que isso quer dizer? Que não há problema nenhum você às vezes mudar de ideia, você ter novas opiniões e você rever alguns conceitos, porque a vida é assim, ela é rotativa. E esses três lugares que eu vou falar para vocês aqui, eu julgava, e julgava muito, principalmente depois que eu comecei a ir para a igreja, porque depois que a gente começa para a igreja, a gente passa a julgar muito lugares, pessoas, uma série de coisas. E eu era assim, eu era muito religioso, hoje sou bem menos, graças a Deus. E os três lugares que eu fui, eu vou falar na ordem, tá? Que me chamaram a atenção. Não vou falar do mais recente para o mais velho, não, vou falar do mais velho para o mais recente. O primeiro deles, albergue. É verdade. Eu já tinha ido 2 vezes em um albergue, né? Um em São Paulo, outro acho que em Osasco. Eu acho que em Osasco, me lembro bem. E o mais recente, que foi mais ou menos há uns 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu não me lembro, aqui em Barueri. Apesar que depois eu fui novamente nesse de Barueri, inclusive para pregar, né? Então nesse de Barueri eu fui 2 vezes, uma vez para trazer a mensagem, uma igreja que fazia trabalhos lá me convidou para ir pregar lá, eu fui. E outra vez eu fui para levar uma pessoa que estava indo na minha igreja pedir ajuda, esses negócios, eu peguei e levei ele nesse albergue de Barueri. E outras 2 vezes foi com um amigo meu que trabalhava com obra e ele me pediu para acompanhá-lo até lá, até esse albergue de São Paulo e outro de Osasco. E eu fui lá, queria fazer um trabalho lá e eu fui lá. É assustador, gente. É assustador. É verdade. Eu tô sempre pros lados da Cracolândia, passo muito ali na Santa Efigênia, Bom Retiro, ali pros lados da 25 de Março, Conde Sargedas, passo muito lá, então ali próximo da Igreja Universal, o Templo de Salomão, tô sempre para esse lado do Brás, então eu tô familiarizado um pouquinho com essas pessoas. Mas quando você vai para o albergue é diferente, porque é um aglomerado de pessoas ali, tudo na mesma vibe. E por que eu falo todos eles eu revi alguns conceitos? Esse que eu fui de Barueri, na última vez que eu fui ministrar, trouxe uma mensagem, preguei lá tal, e eles prestam muita atenção, eles são respeitosos tal. A penúltima vez que eu fui, eu entrevistei algumas pessoas na portaria. Por que eu me senti confortável para entrevistar algumas pessoas na portaria? Porque como eu era pastor de uma igreja, eu fui levar uma pessoa lá, e chegando lá na porta, o porteiro era amigo meu. É horrível essa vida de conhecer um monte de gente. Aonde eu vou eu conheço gente. Eu odeio isso, juro pra vocês, não é hipocrisia, eu odeio. Não é bom isso. E quando eu chego lá, como é que eu faço para deixar uma pessoa aqui e tal, né? Ele me reconheceu na época. Ele olhou pra mim e falou: pô, Andinho, você? Eu falei: sim, sou eu. Aí eu não lembrava dele, ele apertou um pouquinho. Pô, você, Marcinho? Cara, a gente se conhecia há muitos anos atrás, mas a vida levou para cada um para um lado. E ali fiquei batendo papo com ele, então me senti confortável. Então, na medida que as pessoas iam chegando para entrar, para ficar internada lá, porque lá no albergue você só pode comer, tomar banho e dormir.
E na verdade não é eu não me lembro se você pode dormir para virar o dia, isso eu não me lembro, mas eu acho que pode. Mas eu sei que é uma pegada dessa, não pode ficar o dia inteiro lá. Tem alguns que acabam ficando, mas não pode. E aí, com esse rapaz, eu fiquei lá entrevistando. E aí eu encontrava lá eu lembro de 3 casos que foram os que mais me chamaram a atenção nesse dia que eu entrevistei as pessoas. Um deles era um rapaz que ele tinha se assumido homossexual e a família dele não aceitou. Como eu falei, isso eram 8 anos atrás. Hoje é comum. Na época não era tão comum. Há 10 anos, 15 anos atrás, não era comum a pessoa admitir que era homossexual. Hoje, daqui a pouco vai ser o contrário. Mas daqui a pouco as pessoas vão ter que chegar aos pais e falar: pai, eu não sei como te falar isso. Eu quero até te pedir perdão se eu te decepcionei, mas... Fala, filho! É que eu sou hétero. É verdade. Enfim, não é nenhuma mensagem homofóbica, não. É que realmente a coisa desgringolou. Mas, enfim, não vou falar se eu sou a favor ou contra, não é tema desse vídeo, eu tenho vídeos meus falando disso. Então, esse tema. Pô, eu fiquei bem marcado, porque era um rapaz novo, bonito tal, e tava assim. E aí, beleza. E aí, teve um caso que o cara tinha sido abandonado pela família, a mulher deixou ele por outra pessoa, ele ficou totalmente desguarnecido, largou tudo pra ela, largou tudo, largou o trabalho, largou tudo, não teve mais vida, foi para lá no albergue. Outro que eu peguei também, era um caso de um senhor de idade, criou os filhos, né? Criou filhos, tal. Os filhos foram ficando velhos e continuaram em casa, até o ponto que os filhos expulsaram ele de casa. Eram 3 filhos, expulsaram ele de casa porque falaram que ele estava cobrando demais, que ele estava exigente demais, que tudo aquilo era deles, não era do pai, e colocaram ele para fora, juro pra vocês. Esses foram os 3 casos que mais me chamaram a atenção. Então, às vezes a gente acha que todo mundo que tá lá é porque é usuário de droga, todo mundo que tá lá é porque não sei o que, aí fica julgando. Mas cada história é uma história. O segundo lugar, e esse vai mexer com você. Esse vai mexer com você. O segundo lugar foi um orfanato. Lembra das Chiquititas e tal? No dia que eu fui nesse orfanato, eu me deparei com várias histórias. E a primeira coisa que você faz quando você entra num ambiente desse é julgar. Como que um pai pode deixar um filho aqui? Como que uma mãe pode largar um filho aqui? Porque a gente se apega muito ao que a mídia mostra, a gente se apega muito ao que a internet mostra, né? As redes sociais, né? O Brasil é governado por Felipe Neto e Anitta. Eles são os nossos governantes. E eu fiquei mexido assim na hora que eu comecei a olhar também o relato de algumas pessoas. Só que só uma das histórias foi a que mais mexeu comigo. Tem várias histórias, mas essa mexeu muito comigo. Era uma família onde tinham 4 crianças. Inclusive uma delas nem andava ainda. Elas eram lindas, lindas. Primeiramente eu quero aqui dar os parabéns para Barueri novamente. Falei de 4 albergues, de Barueri era o mais organizado de todos. E esse orfanato também era em Barueri. Maravilhosa estrutura. Gente, juro para vocês, coisa mais linda do mundo. E aí vocês vão entender a história. Essa mulher, ela teve 4 filhos, se não me falha a memória, com 2 homens diferentes, e todos abandonaram ela. Mulheres, preste atenção, cara. Bonitinha, novinha, tá abafando, 2.000 seguidores no Instagram, 5.000 seguidores no Facebook, né? Uau! Bumbumzinho empinadinho, peitinho ainda tá durinho, tá legal, uau! Eu não vou contar uma história aqui, porque eu sei que tem gente que vai saber do que eu tô falando, mas uma amiga nossa morreu com 32 anos, pois ela era linda, morreu de câncer, largou 4 filhos, com 3 pais diferentes. O que as crianças agora... Porque os pais nenhum quiseram ficar com ela, porque ela realmente era meio difícil, mas era muito bonita, era todos esses atributos. Na época não tinha esse negócio de TikTok, tal, isso aí não tinha, essas coisas é tudo de agora. Porque se tivesse, ela tinha 10.000 seguidores em cada um, porque ela realmente era muito popular. O que aconteceu com a popularidade dela? Lhe rendeu 4 filhos. Morreu, os pais não quiseram ficar com os filhos, ela não pode mais ficar porque infelizmente morreu, ficaram com os avós, né? Anderson, você tá falando isso aí porque você é velha, porque hoje em dia a gente se previne. Então tá tudo resolvido, então, pronto. Acabou o assunto, pronto. Se essa resposta, acabou. Eu não tenho mais discussão com isso, mas onde eu quero chegar? Essa moça, depois de um tempo que nós estávamos lá dentro, ela apareceu, que era mãe das crianças lá dos órfãos. E quando ela chegou lá, eu sou complicado, eu vou pra cima. Em muitos casos eu fui lá no orfanato, fui perguntando, e fui nela. Prazer, tudo bem? Tudo. Comecei a conversar, você pode me contar a sua história? Eu posso.
Posso sim. Todos os dias eu vim aqui ver os meus filhos. Hã? Todos os dias. Mas por que você deixou eles aqui? Porque eu não tenho condições de ficar com eles. Os pais o abandonaram, os pais o deixaram. Não dava para deixá-los na escola. Não dava. Não tinha condições de deixá-los na escola por questão de horário, tal. E a minha decisão foi deixá-los aqui porque você deve ter visto a estrutura daqui. Aqui meus filhos estão sendo educados, estão sendo bem cuidados. Tudo. E com o pai não dava, comigo não dá porque eu preciso trabalhar para criá-los. E todos os dias eu venho ver meus filhos. Todos os dias. E eu creio que eu vou tirá-los daqui. Então meus filhos não estão abandonados, eles estão muito bem. Eles estão aqui porque se eu não tenho com quem deixar, não tenho parentes por aqui. E para pagar para alguém para olhar, eu não consigo. O pai não quer saber, então eu errei. Achava que eu estava certa, brigava com a família quando falavam que não era para eu ficar com essa vida, para eu ficar com esses caras, eu brigava com todo mundo, achava que eu estava certa e que foi isso aí. Entende? E eu não julguei ela porque aquilo é amor, o que ela fez, foi amor pelos filhos. Porque muitas dariam os filhos, porque tem mãe que dá filhos, para quem não sabe, tá? É que vocês vivem num mundinho aí, que é o que eu não falei. Esse mundinho lá, Felipe Neto, Anitta, esquece esse mundinho aí, isso não é mundo real não, tá? A única utilidade que vocês têm para eles, né, é dar ibope para eles ficarem cada vez mais ricos. Só isso. E essa mulher, ela deu uma lição de amor pelos filhos. Ela teve atitudes erradas na sua juventude. Teve, quem não teve, gente? Todo mundo erra. Eu não julgo quem erra, não. Até porque eu erro pra caramba. E ela mostrou amor pelos filhos. Porque, pô, eu não consigo, outros conseguem. E todo dia ele viu. E os filhos, toda hora que ela chegava, era uma festa. Era uma festa. Era a coisa mais linda. Eu não fui em presídio, tá, gente, ainda. Na verdade, já fui, mas não entrei. Eu fui algumas vezes em delegacias, esses negócios, mas entrar lá no presídio, não entrei. Deus queira que eu nunca seja preso, porque eu morro de medo. Né? Mas, e esse terceiro, que foi de hoje, foi numa comunidade. Ah, Anderson, normal não é normal não. É como eu falei, para muitos é normal, mas tem gente que nunca imaginou o que é entrar numa comunidade. Às vezes a gente vê aqueles filmes do Rio de Janeiro, aqueles negócios, tal, e acha que é uma grande produção, excesso de montagem. Eu já tinha ido em comunidades pregar, trazer mensagem, fazer culto no lar, tal, pra vocês terem ideia, uma vez eu fui numa casa que o cheiro da casa era tão forte que quando você passava na frente, não, você sentia o cheiro de dentro da casa, da parte de dentro. Juro pra vocês, terrível. E eu já tinha ido em algumas comunidades, mas igual essa, nunca tinha ido. Eu tava com um amigo, com uns amigos, né, hoje à tarde, trabalhei a madrugada inteira agora, tava muito cansado, mas eu tinha uns compromissos agora à tarde que não dava pra adiar. E aí, mas eu falei, pô, já faz uma cara que eu não posso ir pra academia, eu tô com uma lesão. Mas ontem eu fui, me senti confortável e hoje eu vou de novo. Me vesti, fui, mas antes fui nesse estabelecimento de um amigo. E fiquei lá algumas horas conversando com eles e o pessoal lá toda hora me fazendo um monte de pergunta, porque aonde eu vou, que esse pessoal fala que eu sou youtuber, eles acham que eu sou famoso. Aí ficam lá. E eu fiquei lá, mó resenha com o pessoal. De repente uma mulher chegou lá e falou assim, poxa, falou pra colega dela que tava no salão com a gente. Eu preciso que arrume um caminhão, alguma coisa para eu buscar uma geladeira lá numa outra cidade. Eu não vou falar o nome da cidade, senão, né, não era na cidade que eu morava, era em 2 cidades depois. E aí, enquanto eu falava, conversava com ele, as duas estavam dialogando, eu peguei e falei, liguei para um amigo meu. Mas às vezes eu sou impulsivo demais, gente, juro pra vocês, é um erro meu. Eu preciso dar uma segurada. Porque na minha cabeça, um amigo meu, com o caminhão dele, ou com a Fiorino, ou com alguma coisa que ele tem, porque ele tem caminhão, Fiorino e carro. Ele ia pegar e ia lá buscar e acabou o assunto, né? Pronto. Porque ele é parceiraço meu, eu preciso, ele faz. Então, na hora, eu respondi pra ela, falei assim, pode deixar que eu arrumo o carro pra buscar. Falei bem assim, eu nem tinha resposta ainda de outras pessoas, e eu tava com 3 caminhões na cabeça. Eu não tô falando com o cara, não vou também dar dicas aqui, mas, enfim. Outros 2, beleza. Aí liguei pra esse, e falei pra ele, cara, eu falei pra ela, pode deixar aqui e tal. Ela, tá, mas busca mesmo? Eu falei, busca, pode ficar tranquilo. Tô falando que busca. Aí eu liguei pra ele. O carro dele tava lá em Santo André,
quem sabe eu moro em Xantira, de lá pra cá é longe. Ele falou, meu, não dá pra trazer o carro de lá pra cá porque o meu motorista tá com uma viagem lá e vai demorar pra terminar. Lá pro lado de Guarulhos, então até vir não vai dar. E ele ia trazer o carro daqui só pra fazer esse corre pra mim. Aí por fim eu falei pra moça, assim, eu falei que ia buscar, então eu vou buscar. Eu mesmo vou buscar. Todo mundo parou no salão. Falou assim, meu, você? Eu falei, eu busco. Você sabe onde é? Ou seja, eles sabiam da vida da mulher e eu não sabia. Eu falei, cara, pra mim independente, pra mim não tem lugar não. Aí a moça falou, moça, é numa comunidade. Pô, eu todo a academia, trajado pra ir pra academia. Aí olhou, me mediu, me julgou. E falou assim, falei, moça, fica em paz, bora lá. Aí falei pra ela, só deixa avisado das pessoas lá pra eles carregarem o negócio pra mim, aqui no meu carro. E aqui na hora de voltar, a gente descarrega. E ela, não, eu vou com você. Aí eu falei, caramba, agora ferrou. E eu falei, moça, mas não precisa. Eu não posso pegar peso porque eu tô lesionado, mas sou teimoso. Aí por fim, fui lá. Cheguei lá. Gente, literalmente igual filme. Quando você chega na porta assim, tá lá aqueles caras lá pra te recepcionar. Né? Não estavam armados, tá? Antes que alguém fale bobagem aqui ou querendo denunciar meu vídeo. Ou que a polícia venha bater na minha porta. Não tinha ninguém armado lá não, tá? Aí, pelo menos eu não vi. Chegamos lá, cumprimentei todo mundo. Tinha uns 10 caras assim. Pedi uma autorização para estacionar o carro ali. E meu carro chama muita atenção. Chama muita. Aí tal, descendo. As vielas que não passava nada. E da onde era a casa onde ia pegar a geladeira, para onde estava o carro, era longe. Dava uns 500 metros. E não dava para entrar de carro, porque era... E onde a gente passava tinha 4, 5 caras sentados e olhando pra gente, encarando. E eu tinha que cumprimentar todo mundo. Chegou lá na casa, uma escada que desce e uma escada que sobe. Dessa largura a escada. Degraus totalmente desproporcionais. E eu falei, moça, precisa de alguém pra pegar isso aqui? Não, moça, é nós mesmos. Pô, eu, frango arrebentado e ela mulher. Pegamos, depois chegou lá, juntou uns 10 caras. Ela falou assim, mano, você quer ajuda? Eu falei, pô, quero sim, mano. Ajuda aí. Eu juro pra você, eram uns 10 caras pra pegar uma geladeira. Eu com a mulher sozinha tava pegando, mas os caras quiseram ajudar. Pô, maravilha a atitude deles, pegaram. E atravessamos lá, andamos 500 metros, foi lá, colocamos o carro, trouxemos, chega na casa da mulher, cara. Pelo amor de Deus, a casa da mulher é pior do que lá na pior no sentido não de tal, de acessibilidade. 3 escadonas. 3 escadonas, mas ferrei. Mas, cara, ela tinha uma humildade ímpar, pessoa super simpática, né? Quando nós fizemos o corre pra ela e tal. E aonde eu quero chegar? Às vezes a gente fica se apegando ao que a internet mostra, esse negócio mostra e julga. Cara, essas pessoas sensacionais. Uma humildade ímpar. Eles não saem fazendo mal para as pessoas assim, pelo menos na sua comunidade. Não fazem, eles são muito respeitosos, muito unidos, né? E pra mim eu fiquei surpreso, porque assim, eu sou um cara que eu sei entrar e sair nos lugares. Eu aprendi muito isso com meu pai. Então pra mim não tem, eu vou desde o Alphaville, desde a Aldeia da Serra, qualquer lugar eu vou me dar muito bem. Tinha uma amiga minha, não tem, que ela falava que eu era político, e realmente eu sou. O que a gente precisa aprender. Paulo ele dizia, você está bem, você está mal, sei ter fartura, sei padecer fome. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Não julgo o livro pela capa, não. Não julgo as pessoas como se fossem todas iguais, não. É óbvio que existe a maldade, é óbvio que existe a criminalidade, a violência, existe tudo isso. Mas se você tiver um pouco de paciência para ouvir a história das pessoas, você vai se surpreender. Porque tudo tem um porquê. Tudo. Uma frase que acaba com amizades e relacionamentos, que acaba com tudo. A frase chamada, eu não quero saber. Pronto. E se eu não quero saber, te dê uma baita de uma oportunidade de você ouvir uma verdade. É verdade. Não é desculpa, nem justificação, não. É ouvir uma verdade. Eu costumo dizer que o que sai da minha boca é a minha verdade. O que corre pelos lugares são boatos. Então, não estou falando para você, desliga aqui, sai correndo e entra nas comunidades, nos albergues, nos orfanatos. Não. Eu estou dizendo para você que antes de fazer um pré-julgamento,
Tá? E se você quiser fazer visita em todos esses lugares, todos eles vão te aceitar e vão te tratar muito bem. Eu te garanto. Porque a vida nossa, ela é muito diferente do que o que a gente vê nos nossos monitores de plasma, LCD. É muito diferente. Tá? E essa sociedade aí é constituída por nós. Tudo que você vê, tudo que você assiste, você tem participação. Quando atiraram fogo no meu carro e falaram pra mim, você não vai atrás do cara? Eu falei, por quê? Você não vai fazer nada? Eu falei, vou fazer o quê? Eu sei quem foi. Eu falei, tá, meu Deus também sabe. Por quê? Queriam instigar uma violência. Tem um momento que você até fica inclinado a isso. Eu sou um cara que eu amo o ser humano, amo as pessoas, mas se fizer mal pra mim, eu me transformo. Eu sou um gremlins. Eu sou uma seda desde que não jogue água em mim. Que se fizer mal pra mim, eu não respondo pelos meus atos. Eu fico irreconhecível. Nossa, Anderson, que pesado. É, pesado sim, mas é verdade, porque é muito fácil você fazer maldade para as pessoas, depois sair como se nada tivesse acontecido, sorridente, feliz. E a vida que segue, faz parte. Não, faz parte não. Não, não faz parte. Então, eu sou assim, e é por isso que eu me dou bem nos lugares que eu vou, graças a Deus. E hoje foi mais uma experiência. Inclusive, provavelmente a moça, não me lembro o nome dela, vai estar assistindo esse vídeo porque ela é uma inscrita aqui do canal também, né? Mas eu quero deixar para você essa reflexão. Eu falei, quando falaram para mim se eu ia fazer maldade com aquele rapaz, eu falei para ele, sabe por que esse rapaz... Um dos motivos que ele colocou fogo no meu carro é porque ele não era convertido, porque ele não teve encontro com Deus. E sabe por que ele não teve encontro com Deus? Porque eu não falei de Deus para ele. Então, boa parte, eu não tô dando uma de esquerdista aqui que justifica crime não, tá? Mas nós temos sim uma parcela de culpa do que acontece na sociedade, sim. Todos nós, 100%. Tem aquele que não tem, tá bom? Deixa seus comentários aqui, o que você acha? Fale, aqui é aberto para todos. Beijo, tchau.